Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Sexta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados. Oh, coisa boa. Sextou sendo o dia dos namorados. Coisa boa, né? Que nós possamos comemorar com as pessoas que nós amamos e que ombreiam conosco a jornada neste educandário de amor e de paz que é o planeta Terra, né? Educandário que nos ensina a caminharmos para a paz e para o amor. Ainda não está isso, essa não é a realidade do planeta, mas nós estamos trabalhando para isso, né? Nós vamos começando, então, mais um plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. E vamos pedir licença a você para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre. Nós vamos pedindo essa licença amiga, essa licença fraterna, para que juntos possamos estudar mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, dia dos namorados, nós vamos falar de divórcio. Aí talvez alguém diga aqui, mas por favor, tem que falar de casamento, não de divórcio. Mas é importante a gente falar de divórcio, até para saber como é que a gente deve agir no casamento, no namoro, na vida conjugal, né? E conosco essa noite está o nosso querido amigo, irmão, doutor Aldenis. Boa noite, doutor. Boa noite, André. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Mais uma vez, uma satisfação de acompanhar você aqui nesse Evangelho. Muito bem, satisfação toda nossa, e nós faremos essa noite o capítulo 22, que é Não Separeis o que Deus juntou, né? E vamos estudar ali especificamente o item 5, né? Que é o divórcio. Mas, como sempre fazemos, esse nosso encontro é um encontro com Jesus, para Jesus, né? E para que nós possamos nos conectar com o Mestre no Wi-Fi de Nosso Senhor, nós precisamos inserir a senha, e a senha é uma oração gostosa para que possamos entrar em sintonia com o Altíssimo e com os nossos irmãos espirituais. Doutor Aldenis, você pode fazer por nós essa prece inicial? Mas é lógico, com muito prazer. Então vamos fechar os nossos olhos tranquilos, sintonizando com os amigos espirituais que nos inspiram e nos amparam nesse momento, com o Mestre Jesus que nos abençoa constantemente. E te rogamos, Senhor, a oportunidade de aprendermos um pouco mais com os conteúdos de hoje. Que saibamos, sobretudo, colocar em prática os teus ensinamentos, a fim de nos tornarmos irmãos uns dos outros, unidos em coração, em vontade, em pensamento, cada vez mais, devotando-nos, sobretudo, fraternidade. Então, sê conosco nesta noite e ampara-nos o aprendizado de hoje. Paz e luz nos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Você que chegou agora, pega aí o seu Evangelho segundo o Espiritismo, abre lá no capítulo 22. O capítulo 22 é Não Separeis o que Deus juntou, o que Deus reuniu. E vamos estudar o item 5, que é o divórcio, né? E você que pode e deve, né, e quer participar desse nosso programa, pode fazê-lo através do telefone. É só dar uma ligada para o 0800 979 5011, 0800 979 5011. Ou também você pode ligar para o 11 2457 5011. Eu vou repetir, 11 2457 5011. Outra forma que você tem de participar desse nosso programa é enviando uma mensagem de áudio ou de texto para o WhatsApp 11 99643 3827. Vamos falar de novo para você anotar aí. 11 99643 3827. Se você não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, você pode
encontrar essa obra em PDF na internet. É uma obra de domínio público, vai ser bem tranquilo de você achar uma porção de arquivos do Evangelho segundo o Espiritismo em PDF. Isso é importante para você poder acompanhar aqui conosco. Lembrando mais uma vez, né, a gente sempre fala isso aqui no Plantão do Evangelho no Lar, esse é um programa de rádio e de televisão, então nós não fazemos ele exatamente tal qual é feito no Evangelho no Lar. Como é que é feito o Evangelho no Lar? Oração inicial, uma prece inicial, lê-se um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, dialoga-se, discute-se acerca daquilo que se entendeu daquele trechinho, uma vibração de amor aos sofredores, uma prece final. E tudo isso bem rapidinho, né, doutor Aldenise? Não é para ficar 1h30 lendo o Evangelho. Exato. Não, né? Aliás, o Evangelho no Lar, para aqueles que estão até nos acompanhando, ele não deve ser, como você falou, uma coisa enfadonha. Ao contrário, ele deve durar ali em torno de uns 20 minutos, é um tempo bastante razoável, 20, 25 minutos no máximo, explorando alguns temas que estão contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, ou a outra página edificante que possa ser estudada, analisada. Então, deve ser um momento gostoso de diálogo. Muito do contrário em relação ao que a gente pensa, mas é cansativo. Não deve ser prazeroso, agradável, um momento de diálogo, de confraternização. Isso é que é o Evangelho. E não um momento, vai ser muito cansativo, enfadonho, chato. Não tem por que ser assim. É um momento extremamente agradável, leve, tranquilo, onde nós trocamos experiências. Eu diria que, evidente, não dá para a gente dizer, olha, o estudo do Evangelho no Lar deve durar 15 minutos. Não é absurdo, né? Pode ser que seja um pouco menos do que isso, pode ser que seja um pouco mais que isso, mas é ter essa preocupação, porque precisa ser um encontro agradável, um encontro harmonioso, né? Não um encontro forçado ou enfadonho, né? O encontro com Cristo é sempre um encontro de paz e de amor e de festa, né? Doutor, hoje nós vamos estudar aqui sobre o divórcio, né? E capítulo 22, não separeis o que Deus juntou. Antes de nós começarmos a ler propriamente o capítulo, né, doutor? Eu queria que nós tratássemos aqui sobre o que é o casamento, né? E o que leva uma pessoa a casar-se, né? E é importante também a gente, no meu entendimento, a gente deixar muito claro que casamento não é quando a gente vive com uma pessoa e o padre e o cartório abençoou, né? Existem muitas pessoas que já estão vivendo com outra pessoa na mesma casa e fala, meu namorado, minha namorada, papo, história para boi dormir, já estão casados. É isso ou não é, Denise? É verdade. Não há a menor dúvida. Casamento, ou como nós entendemos o matrimônio, vamos dizer assim, né? É, na verdade, uma eleição de duas pessoas que desejam compartilhar a vida, vivenciar experiências a dois, caminhar nos momentos de dificuldade, de alegria, como nós vamos encontrar no próprio Evangelho, diz Jesus que nós devemos nos tornar com o nosso cônjuge uma só carne. Isso, às vezes, pode ser mal entendido como se fosse uma dependência um do outro, ou então, sem você eu não vivo absolutamente, o que, na verdade, não corresponde. Uma só carne, no fundo, pode traduzir, certamente, a nossa capacidade de ver o outro importante dentro de nós. É a visão espiritual do outro. Aliás, no decorrer da nossa colocação, até mesmo eu gostaria, vou ter uma oportunidade, com certeza, de explorar um pouquinho a proposta de Viktor Frankl a respeito dessa questão do relacionamento, que ele traduz como o sentido do amor. O que isso significa? Então, tenho certeza que isso pode nos ajudar muito a explorar esse tema. Mas uma vez que nós estejamos juntos, como cônjuges, não há a menor dúvida de que, a partir daquele momento, nós estamos selando, sem sombra de dúvida, um compromisso
sério, um compromisso honesto de auxiliar o outro também a caminhar junto conosco e ambos crescerem juntos, tanto com independência, mas também com o fenômeno de cooperação. Para concluir isso, eu vou deixar aqui só uma coisa que não é uma reflexão minha, eu ouvi certa vez, conversando com uma outra pessoa, alguém me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: quando você casa, você não pode esquecer de que você comprou para você mesmo todo o futuro da pessoa que está com você. Quando você incorpora o futuro da pessoa que está com você, fica muito mais fácil passar pelas adversidades, passar pelas dificuldades em geral. Porque quando a gente compra o futuro da outra pessoa, isto é, eu estou com você, mas estou no seu futuro de forma aberta, de forma coerente, cooperativa. Quando a gente compra esse futuro, essa pessoa passa a ser importante para nós definitivamente. Então, muitas coisas que eu vejo, por exemplo, em terapia de casal, percebo que justamente acontece isso. A pessoa não assume o futuro da outra. Às vezes chega no futuro, mas a gente foi perdendo o encanto, ele engordou, ela ficou mais chata, não era bem o que eu esperava. Então, às vezes, a gente não compra o futuro do outro. Comprar simbolicamente, claro. Então, essa mensagem fica para a gente refletir a respeito de assumir o futuro da pessoa que está conosco. Porque assim a gente aceita quase incondicionalmente. Eu digo quase, naturalmente, porque nós não somos perfeitos, mas assumimos quase incondicionalmente o futuro daquele que está ou daquela que está conosco. É importante também, né, doutor, a gente deixar claro que muitas pessoas que nos acompanham não são necessariamente espíritas, né? Pessoas que estão acostumadas a acompanhar a TV Mundo Maior, a Rede Boa Nova de rádio, ou muitos estão chegando agora, né? O espiritismo é uma religião cristã. Aliás, o espiritismo é o cristianismo redivivo, né? Algumas coisas nos diferenciam da maneira como muitos dos nossos irmãos em cristianismo veem o mundo. E uma das coisas onde há essa diferenciação é justamente para com a questão do casamento e do divórcio, né? Enquanto para alguns pensamentos, né, que saem, para algumas filosofias, para algumas religiões cristãs, o casamento é uma heresia e não pode ser facilitado de forma alguma, ou apenas e tão somente em casos extremos, né? Para o espiritismo, o casamento é algo extremamente importante na evolução das criaturas, né? Porque nós aprendemos a lidar com uma outra pessoa, a evoluir com essa pessoa, a patrocinar a evolução dessa pessoa. Nós fazemos família, nós temos um projeto em conjunto com essa pessoa, né? Entretanto, o espiritismo ele não é contra o divórcio, em absoluto, né? O que ele quer é colocar as coisas nos seus devidos lugares. E Kardec, olha como Kardec é um espírito, Kardec e os espíritos superiores, muito além do tempo deles, né? Eles já estavam falando do divórcio no século XIX, sendo que o divórcio, né, doutor, é uma conquista recente no Brasil, é uma conquista da década de 70, ou seja, 100 anos antes de que a Constituição, de que a lei brasileira autorizasse o divórcio, os espíritos superiores já falavam sobre o divórcio. Agora, nós espíritas, nós recomendamos o divórcio, nós facilitamos o divórcio? Aí não. Aí já é uma outra história, né? Agora, por que as criaturas chegam até o divórcio? A minha primeira análise, doutor, do que as criaturas chegam ao divórcio, eu diria que tem 2 pontos principais. Tem outros, mas eu diria que tem 2 pontos principais. Primeiro, infelizmente, nós não somos educados para o casamento, né?
as novelas, os filmes, eles nos trazem uma visão romanceada da vida a dois e nós acreditamos neste conto de fadas, né? Quando éramos crianças, escutávamos e foram felizes para sempre, né? A gente acredita nisso piamente e lá adiante, diante dos primeiros dificuldades que se dão no matrimônio, nós já vemos que o felizes para sempre não é para nós, então nós vamos para o segundo, para a terceira, quarta, quinta núpcias e sucessivamente. E o outro ponto que eu acho também de mistério e importância, doutor, você falou uma coisa interessante, comprou o futuro dessa pessoa, né? Nós não compramos nada, pelo menos não deveríamos comprar nada, sem estudar o que nós estamos comprando, né? Eu gosto disso de verdade. Eu posso fazer bem esta criatura? Eu diria que a primeira pergunta que a gente deve fazer não é nem se essa criatura me faz bem, é se eu posso fazer bem para essa criatura, né? E aí nós nos prepararmos para tal, né? Porque tem muita gente que acha que a vida a dois é como uma compra que se faz em uma feira, né? Parece que é algo muito simples, vai lá simplesmente e faz a compra e depois vê se dá certo. Eu acho que, no meu entendimento, doutor, esses são os dois primeiros erros que acabam redundando muitas vezes em divórcio. Concordo plenamente com você e, puxando um pouco esse fio do que você trouxe, eu colocaria algo que é fundamental, que, veja só, nós fomos nos desenvolvendo ao longo do tempo, todos nós, sem exceção, fomos nos desenvolvendo ao longo do tempo, aprendendo a ser atendidos nas nossas necessidades. Ao longo do tempo, a própria estrutura do ego, do eu, é uma estrutura que se defende a todo tempo. Ela se precavê a todo instante. Tudo aquilo que representa sofrimento, tudo aquilo que representa dissabor, tudo aquilo que representa alto teor de esforço, é notório nós nos esquivarmos. Porque estamos sempre nos defendendo, estamos sempre nos protegendo. Consequentemente, no ambiente do casamento, nós normalmente esperamos que aquela pessoa que está conosco nos atenda, nos agracie com alguma coisa, venha a suplantar ali dentro de nós nossas necessidades, nossas carências, nossas tristezas, de alguma forma proteger-nos de algo, quando esse não é o papel da pessoa que está conosco. O nosso papel, tanto de um quanto do outro que estabelece uma união, é entregar-se a essa relação e oferecer de si as aptidões, as capacidades que possam promover na outra pessoa um impulso também de desenvolvimento. É necessário, fundamentalmente, nós sairmos de nós no âmbito do matrimônio. E, normalmente, o que acontece quando nós conhecemos alguém, quando nós nos identificamos com alguém, é projetar a nossa imagem de carência, de necessidade, de atendimento na outra pessoa. E, geralmente, nos decepcionamos com o tempo, é óbvio, porque essa outra pessoa nunca poderá atender-nos conforme desejamos. Então, a educação para o casamento, como você disse, nós não fomos educados para o casamento. É exatamente isso. A educação para o casamento parte do princípio de que o objetivo é nós termos a capacidade de sairmos de nós na direção do outro e ver esse outro como alguém singular, importante, único para nós.
percebendo que ele tem limitações e potenciais e que nunca poderá atender diretamente às nossas carências e necessidades. Nós é que, com a nossa maturidade crescente, é que devemos fazer isso. Mas justamente não é o que acontece. Então, sobrevêm cobranças, exigências, contrapontos, até a dissolução daquilo que, na maturidade, poderia ser mantido. Muito bem. Vamos agradecendo aqui alguns irmãos e irmãs nossas que estão acompanhando o programa, né? No facebook.com/TV Mundo Maior, a Verônica Farias, a Fânia da Silva, o Mário Brits Mendieta, nossa gratidão, a Vandira Almeida, Ângela Freitas de Souza, Lúcia Magalhães, ela que é de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, a Kátia Silene, muito obrigado pela presença conosco aqui, o Dorival Crovador, o Ronaldo Silva, e tem mais um monte de gente boa aqui acompanhando a programação através do facebook.com/TV Mundo Maior. Vamos ver se já chegaram alguns WhatsApp. Chegou aqui o Luiz Antônio de Minas Gerais, né? Manda um abraço aqui para a gente, assim como o Mário de Paragominas, dizendo que está ligado, conectado no Wi-Fi do Cristo. Então vamos começar lendo um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Você que chegou agora, item 5, que é o divórcio, capítulo 22, não separeis o que Deus juntou. Vamos começar. O divórcio é uma lei humana que objetiva separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram e só tem aplicação nos casos em que não se considerou a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria igreja seria forçada a considerar como prevaricadores os seus chefes, que, com a sua própria autoridade e em nome da religião, têm, em mais de uma circunstância, imposto o divórcio. Dupla prevaricação, então, já que foi praticada com interesses puramente materiais e não para satisfazer a lei de amor. Aqui já me ocorre, doutor, um caso que mudou a história da humanidade, né? Não me lembro a época, né? Mas é um monarca britânico que desejava separar-se, divorciar-se para poder contrair novas núpcias, né? E o bispo e o papa não autorizou, nesse caso em questão, e aí então dá-se início, a Grã-Bretanha passa a ser uma nação protestante, e olha que confusão que deu entre Irlanda, Irlanda do Norte, Grã-Bretanha, a própria Escócia, isso tudo em função de um casamento, né? Mas é como a mensagem aqui nos traz. Mais de uma vez a própria igreja acabou patrocinando isso. Neste caso em questão, não. Foram rígidos e não mantiveram. Mas, mais de uma vez, tal se deu. E aí, como diz o trecho do Evangelho, né? Prevaricação. Agora, tudo isso porque não foi levado a única lei que deveria realmente presidir, né, a união das criaturas, né, doutor? Que é a lei divina, né? A lei do amor. É verdade. O divórcio, como ele comenta na própria análise, é uma lei humana e, sendo uma lei humana, ela é extremamente útil, não há a menor dúvida disso. Por quê? Porque ela é capaz de promover, vamos colocar assim, é uma lei salvadora da dignidade, muitas vezes. Por vezes, o casal realmente está numa condição de agressividade, de rudeza, de afastamento muito vigoroso por meio de imprecações verbais, estão discutindo, se ofendendo. Nesse momento, quando fica muito difícil restabelecer a união, o entendimento, por vezes o divórcio vem como uma lei salvadora da dignidade humana, a fim de que algo pior não venha a acontecer.
Porque muitas vezes nós nos deparamos até com a agressão física, não só com a agressão verbal, onde o respeito cai pelo precipício total, enfim. Nesse momento, talvez o divórcio seja realmente uma lei salvadora da dignidade. Então, ele representa uma lei humana frequentemente útil, mas ele só existe realmente porque as leis naturais não podem ser vivenciadas, notadas, cumpridas como deveriam ser. No momento em que nós tivermos em nós incutidas totalmente as leis naturais, as leis de harmonia, que representam o reino dos valores, respeito, dignidade, compaixão, tolerância, amor, etc. Quando isso existir dentro de nós, as nossas uniões estabelecidas serão as mais pacíficas possíveis e, consequentemente, duradouras pela própria capacidade que teremos de amar sem exigência, sem exagero, sem cobrança, sem outros critérios que não sejam perceber o valor espiritual daquela pessoa que está ao nosso lado. Como nós não conseguimos ver isso muito bem ainda, naturalmente surgem as turbulências no matrimônio. Mas o dia chegará em que nós alcançaremos isso, sem sombra de dúvida. Chegaremos lá, sem sombra de dúvida, chegaremos lá. Vamos agradecendo aqui as participações de Paulo Araújo, Maria Dolores Cunha, Pedrotti Mendes, Juliana Sanzovo, ela que é da cidade de Iburi, que está maravilhada aqui com a programação da TV e da rádio. Alessandra Costa de Silva, ela fala de Lausanne, na Suíça. Que coisa boa. Deve estar frio por lá, hein, doutor? Iraci Namikawa, que está falando de Hiroshima, no Japão. Ó, coisa boa. Estamos internacionais hoje, hein? Olha só. O Nélio Jaider, que está falando de Furnas, Minas Gerais. Coisa boa. Gratidão por estarem na frequência aqui da TV Mundial e da Rede Boa Nova de Rádio. Né? Vamos ler mais um trechinho aqui do Evangelho. Mas nem mesmo Cristo consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: em razão da dureza de seus corações, Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres? Isso significa que desde os tempos de Moisés, não sendo o afeto mútuo o único objetivo do casamento, a separação poderia se tornar necessária. Entretanto, ele acrescenta: não foi assim desde o início. Ou seja, na origem da humanidade, quando os homens não estavam ainda pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões embasadas em simpatia recíproca, e não sobre a vaidade ou a ambição, não davam motivo ao repúdio. Ele foi ainda mais longe ao abordar o caso no qual o repúdio pôde verificar-se, o de adultério. Ora, o adultério não existe onde reina o afeto recíproco sincero. Ele proíbe, é verdade, ao homem de esposar a mulher repudiada. Mas é preciso observar os costumes e o caráter dos homens daquele tempo. São tempos completamente diferentes, né, doutor? E hoje, inclusive, há alguns estudos, sérios estudos feitos por universidades, né, que apontam que a média, né, de casos extraconjugais entre homens e mulheres, né, é de 40%, ou seja, 40% de todo mundo que é casado, vez por outra, acabou uma vez ou mais de uma vez, pulando a cerca, por assim dizer. Né? E aí, neste caso de adultério, ele nos traz a informação, é que a lei de amor não estava presidindo a relação. Né? Agora, por que não está presidindo a relação? Por todos os percalços que se deram até o bendito momento do casamento, né, doutor? Geralmente as pessoas casam porque a outra pessoa tem curvas que muito
lhe interessam, né? Seja ela do sexo masculino ou do sexo feminino. Casa porque o bolso combina, né? Casa porque tem alguma empatia, mas não passa em revista a coisa como um todo, né? Em primeiro lugar, eu diria que se nós tivéssemos condições de nos casarmos, né, isso que eu já falei no início do trabalho, perguntando para nós mesmos como é que eu posso servir essa pessoa, a coisa seria muito mais tranquila, porque a própria oração de Francisco de Assis nos diz, é dando que se recebe, né? E isso é uma lei universal. Então, você não queira ter um bom casamento se você não está servindo a outra criatura, se você não quer a felicidade da outra criatura, se você não busca fazer a vida da outra criatura uma vida melhor, se a outra criatura não se sente parceira, parceiro seu, né? É impossível que se leve uma relação adiante se isso tudo não for levado em consideração. E aí sim vem o adultério, não é à toa que são 40% dos casos, né? E quase sempre, né, doutor? Uma fuga, com perdão da palavra, né? Uma fuga bem pouco inteligente, porque você vai deixando de resolver os seus problemas com uma criatura, porque acha que a outra criatura é perfeita, né? E muitas vezes você deixa os problemas com uma criatura por fazer, né? Acaba deixando traumas, enfim, famílias desfeitas, né? E vai atrás de uma segunda criatura que também não vai te fazer feliz, né? Não há dúvida. Como eu disse no começo, e isso é bastante evidente em todos nós, essa limitação, e todos nós devemos realmente nos policiar muito quanto a isso. Nós temos uma tendência a transferir para as outras pessoas aquilo que para nós representa uma necessidade ou uma carência. A carência é tudo aquilo que demonstra, por sua vez, uma falta, isto é, quando eu experimento alguma coisa que logo a seguir vai me produzir uma determinada necessidade ou falta, isso implica em algo que é carência ou é um fenômeno que, de fato, não abastece por completo. Por exemplo, se eu tenho fome, eu como algo apetitoso, interessante, saboroso, etc., eu aproveito bastante aquele momento. Mas eu não posso esquecer que a fome voltará. Então, é um fenômeno biológico carencial. Nós podemos colocar também, na questão do sexo, a mesma coisa. Quando há um interesse sexual exclusivamente, como você falou, alguém olha para alguém, fica eventualmente interessado do ponto de vista sexual, e como nós costumamos dizer vulgarmente, a cabeça vira, né? Quando isso acontece, na verdade, nós estamos exprimindo claramente uma carência. Porque isto, na medida em que for satisfeito, produzirá logo a seguir a mesma falta, o que é diferente absolutamente do amor. O amor não produz carência, não produz sensação de falta, não produz vazio, pelo contrário, ele preenche. Então, quando eu me ligo a alguém, observando esta pessoa no âmbito do amor, isto é, olhando para ela sem nenhum padrão de exigência e querendo realmente ajudá-la a crescer, melhorar, produzir, realizar e ser feliz, nesse momento eu me vinculo a ela num patamar que não desmorona em hipótese alguma. As outras variáveis, por exemplo, a atividade sexual simplesmente instintiva, ou o encantamento, o erotismo, a paixão. Esse fenômeno também é um elemento fugaz, também representa uma carência, porque quando eu tenho interesse sexual e quando tenho paixão, isso só pode ser regulado
sem nenhum transtorno, se o amor estiver nos domínios. Quando o amor regula a atividade sexual e regula o teor da paixão, eu vou muito bem, vou com tranquilidade e sinto plenitude. Quando o amor não regula isso, eu me comprometo conseguindo, com certeza, mais problemas do que aqueles que eu tinha. Porque quando eu vou para uma outra pessoa, o que vai acontecer? Eu vou assumir ali também outros defeitos, outros problemas, outra personalidade, outras deficiências, enfim, eu vou encontrar algo onde eu também localizarei problemas. Eu não percebo isso. O encantamento, o erotismo me tira disso. Então, a maturidade do indivíduo parte do fato de ele se conhecer, se estudar e perceber que ele deve colocar todas essas variáveis sob o domínio do amor. No momento em que isso acontece, entramos em total equilíbrio, total harmonia com o parceiro ou a parceira que está conosco. Esse total equilíbrio, essa total harmonia, doutor, é total, levando-se em consideração um planeta de provas e expiações, né? Sem dúvida. Porque é evidente que... Porque o que me preocupa, né, quando nós tratamos especificamente de casamento, divórcio, nos tempos atuais, né? Existe uma ilusão muito grande de que os outros são felizes, né, e que nós não. Por quê? Entre outros motivos, porque a gente vê no Facebook hoje, por exemplo, está cheio de foto de casal dizendo eu amo, eu amo, eu amo, né? E aí a gente para e fala, nossa, esses casais são tão felizes, não deve discutir, não deve ter problemas financeiros. Isso não é uma realidade, né, doutor? Em provas e expiações, por mais que nós nos entendamos como uma outra criatura, do ponto de vista intelecto moral, cultural, sexual, religioso, não importa, ainda assim nós teremos dificuldades vez por outra, não é isso? Exatamente isso. Certa vez eu conversando com uma pessoa, num bate-papo assim, bastante informal, essa pessoa havia discutido com o cônjuge, havia brigado com ela, estava muito triste, muito aborrecido, e aí eu perguntei, mas o que foi que aconteceu? Por que você está assim? O que a gente pode ajudar, etc. E disse, a pessoa disse assim, poxa vida, aconteceu tal problema, assim, e sabe, eu fiquei muito aborrecido, porque ela já deveria saber como eu gosto das coisas. Então, uma coisa que eu observo claramente é que existe um grande problema de comunicação. Nós temos um grave problema de comunicação no ambiente de casal. A pessoa supõe o que o outro está pensando, imagina que ele está suspeitando de algo, desqualifica totalmente a parte positiva do seu parceiro ou da sua parceira, imagina que o parceiro ou a parceira não está verificando, por fazer uma crítica, a parte positiva que nós temos, ou seja, em vez de matar o pecado, parece que estamos matando o pecador. E aí estabelece-se um grande problema de comunicação, porque as discussões são perfeitamente normais. Ninguém é igual a ninguém. Nós somos seres humanos, a imagem e semelhança de Deus, justamente porque somos diferentes. Se não fôssemos diferentes, estaríamos totalmente envolvidos naquilo que o Espiritismo orienta que não existe, que é o panteísmo. Porque seria tudo uma igualdade absoluta e uma imersão no contexto de Deus. Não é bem assim. Nós não perdemos a nossa individualidade. E se temos individualidade, temos diferenças claras, uns em relação aos outros. Então, nesse momento, nós precisamos da compreensão, nós precisamos do entendimento. Há um exemplo que eu deixo claro aqui, veja que interessante essa questão. Isso é importante a gente deixar como mensagem para que as pessoas se identifiquem e digam, poxa, então eu estou pegando pesado mesmo, eu vou mais devagar, vou observar melhor. Então, a pessoa tem
a esposa estava no banheiro e o marido no quarto, trocando de roupa, saindo para trabalhar. De repente, a esposa abre uma gaveta no banheiro e diz assim: engraçado, eu tenho certeza que eu coloquei aqui aquela tesoura pequena que eu gosto tanto. O marido no quarto escutou, imediatamente devolveu como resposta: olha, não vem suspeitar de mim que eu não peguei, hein? Mas ela não disse isso. Ela disse só com ela mesma: eu não sei onde está a tesoura que eu gosto tanto. Tenho certeza que eu coloquei aqui. Mas ele suspeitou, ela deve estar pensando que eu peguei. E aí criou-se uma pequena discussão por causa disso. Ou seja, nós temos que entender que o maior problema, na minha opinião, o maior problema é o problema da comunicação eficiente que possa produzir entendimento, compreensão, respeito. Então, dar um desconto, percebendo as nossas limitações, relevar bobagens, tudo isso vai fortalecendo, vai unindo, vai deixando para lá uma série de coisas que são tolas realmente, e nós vamos nos unindo mais, nos fortalecendo mais, porque esse é um planeta, de fato, onde para cá vêm pessoas ainda enfermas, em pessoas limitadas, como todos nós somos. E não temos as respostas todas, não sabemos tudo, e teremos uma série de problemas, é lógico. Então, dar esse voto de condescendência, de desculpa, de perdão, é fundamental. Acho que você falou uma coisa que eu diria, é o ponto nevrálgico de qualquer relacionamento, né, doutor? Comunicação. Né? E nós, homens, temos muito a aprender com as mulheres, né? A tal da DR, discussão da relação, né? Que nós detestamos. Só que, se nós dessemos o tempo que um diálogo merece receber, nós perderíamos muito menos tempo. Né? A gente se irrita bastante em discutir a relação, em dialogar com a outra criatura, e isso causa tanta energia negativa entre o casal que aquele tempo que a gente achava que, nossa, eu vou ficar aqui 30 minutos discutindo a relação, é uma perda de tempo enorme. Esses 30 minutos viram 30 dias, 5 meses, pela oportunidade que nós perdemos de ter humildade, baixar a bolinha e discutir a relação. Né? E discutir a relação também, né, doutor? Não é no momento em que o sangue latino está fervendo ali. Né? É depois de uma prece, depois de que você respirou, contou até 10, tomou um copo d'água, aí você vai discutir a relação. E a coisa geralmente vai bem nesses casos. Vamos ler mais um trechinho aqui do Evangelho? E aí a gente já dá andamento aqui. Tá? Vamos lá. Mas nem mesmo Cristo consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Ou melhor, esse trecho eu já li. Vamos ler o próximo trecho. Estou aqui me enrolando. A lei mosaica, neste caso, ou seja, no caso do adultério, né, prescrevia o apedrejamento. Querendo abolir um costume bárbaro, era preciso, ao menos, estabelecer uma penalidade, e ele a encontra na ignomínia decorrente da proibição de um segundo casamento. Era, de qualquer forma, uma lei civil substituindo uma outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, deveria passar pela prova do tempo. Então, aqui, os espíritos são muito claros, né, em dizer que se tratou sempre, apenas e tão somente, de leis civis. Né? Porque se nós, de fato, levássemos em consideração a única lei que deveria presidir as relações, não só as relações de duas pessoas que se amam, mas toda e qualquer relação, não haveria nenhum tipo de cisânia, né, doutor? Sem dúvida, sem sombra de dúvida. É curioso, viu, André, essa questão do apedrejamento. E vale aqui nós lembrarmos que, quando vamos compulsar o Novo Testamento, lá está escrito
que Jesus depois, num determinado momento, depois que ele propõe aquela orientação de que o homem não separe o que Deus ajuntou, como ele diz, logo depois os discípulos ficam muito intrigados com aquilo. E ele diz que aquele que libera a sua mulher a torna alguém adúltero. E no momento em que a mulher casar com outro, ambos estão também adulterando. E aí a palavra adultério tem uma conotação, claro, metafórica, porque não se trata de adulterar no contexto de trair, e sim desorganizar a lei natural. Desorganizar, ou seja, não quero você, mais ou menos o que acontece hoje, sem carta nenhuma. Não estou afim de você, aí a pessoa se aborrece, encontra uma outra pessoa, tem uma relação furtiva, sem muita importância para punir o outro. São as nossas imaturidades, né? Então, essa questão de adulterar nesse aspecto vem de encontro justamente ao fato de que nós desorganizamos a lei natural, que é a lei do respeito, a lei da contenção, do comportamento sadio. Nós bagunçamos isso bastante. E sem contar que naquela época, por isso Jesus protegeu muito a mulher. E fez muito bem, porque naquela época, uma mulher com carta de repúdio não podia voltar para a casa dos pais, não merecia abrigo de pessoas conhecidas, ela tinha que ficar ou em uma estalagem por conta própria, e normalmente não tinha nenhum recurso financeiro para isso, ou dormiria na rua. Daí, muitas entravam pelo caminho da prostituição, e é verdade isso, porque não tinham o que comer, e é verdade, porque ninguém abria as suas portas para elas. Então, Jesus disse, não façam isso. Ou seja, para proteger a mulher, porque naquela época, como está escrito até em Deuteronômio, lá, curiosamente, eu também pesquisei um pouco, e está escrito assim, se a mulher não cai nas graças dos olhos, o homem terá o direito de expulsá-la. Veja só, ela não significava nada. Então, Jesus protegeu muito por isso, dando ênfase para que ela fosse respeitada, dignificada naquilo que ela representa. Claro que hoje nós estamos num outro tempo e temos que nos adequar ao processo evolutivo. Mas a ênfase dele foi para defender o modo como ela era tratada, porque era brutal esse modo, até chegando ao apedrejamento, como você leu aí. E ainda hoje, né, doutor? Infelizmente, nós sabemos de casos em que as criaturas acabam incorrendo em algo muito pior, né? Justamente por evitar um divórcio, né? A gente deve facilitar que as criaturas se separem? Não, evidente que não. O ideal, nós entendemos, até para que as criaturas possam crescer de todas as formas possíveis, é o casal saber lidar com todas as dificuldades da vida, com todas as etapas do relacionamento, que elas vão mudando, né? Desde que se conhecem, jovens, até a melhor idade, isso tudo vai mudando. Eu costumo dizer, doutor, que isso é uma escola de Cristos. Casamento e família é uma escola de Cristos. Porque é lá que você vai aprender a calar, é lá que você vai aprender a relevar, é ali que você vai aprender a pedir perdão, a perdoar, né? Então, assim, é a melhor escola de Cristos, no meu entendimento. Para provas e expiações que tem, é o casamento. Evidente que tem pessoas que não se casam e procuram essa escola de Cristos de outras formas, né? Mas para nós, boa parte de nós medíocres, e medíocre vem de média, o casamento é uma grande escola de Cristos, mas nós precisamos nos dedicar a que esta escola seja uma escola proveitosa para nós todos, né? Eu costumo dizer também, doutor, que o ideal é que nós tenhamos Jesus presidindo a nossa relação e de todas as formas, inclusive do ponto de vista sexual. Tudo que você vai fazer com a criatura que você ama, coloca Jesus no meio da história.
O que Jesus faria numa situação como essa? Né? Porque tudo é uma questão de servir. É aquilo que o Cristo nos ensina na última ceia, quando ele lava, beija, ou melhor, lava, seca e oscula os pés dos discípulos. Né? Nesse instante, ele nos está trazendo a maravilha que é nós nos dedicarmos a servir alguém. E como naturalmente, nesta troca, nós também seremos servidos. Agora, o problema é que a gente ainda vai, vou retornar ao início do Evangelho, né? A gente ainda vai para o casamento com muitas ilusões e isso acaba fazendo com que nos machuquemos invariavelmente. E por outro lado, muita gente que acaba entrando numa convivência tão destrutiva, que acaba vindo depressão, suicídio, quando seria muito melhor, nestes casos, né, dar-se o divórcio para que as criaturas pudessem seguir os seus caminhos. Ou seja, essa recomendação de divórcio que a doutrina dos Espíritos nos traz é de caridade. É, acima de tudo, de caridade. Você vê que nós estamos passando agora, André, por esse período já longo de confinamento. E eu fico pensando constantemente nas propostas de Deus para a humanidade. Porque dessa vez, a gente não conhece lugar que não tenha sido propriamente afetado. Ou seja, o mundo inteiro se voltou para esse fenômeno surpreendente e inesperado que nos assolou, fazendo com que, obviamente, o mundo inteiro se voltasse para dentro do lar, para o cônjuge, para os filhos, para o ambiente familiar, mostrando que é ali que realmente nós podemos solucionar de fato as nossas limitações, as nossas perturbações, as nossas dificuldades. Tanto é que, por exemplo, o número de violência doméstica aumentou bastante, mostrando que nós ainda não estamos preparados, como imaginávamos, para suportar as nossas diferenças, para entender a posição alheia. Estamos com muita dificuldade de fazer isso ainda. É bem verdade, também não vamos tirar essa questão, de que muitos lares tiveram progressos que também não foram declarados, né? Mas nós não podemos esquecer justamente que o momento é de apaziguamento, compreensão e perdão dentro do próprio lar, entre cônjuges e filhos. Esse é o ponto. É isso aí. O nosso querido Paulo Araújo, vamos encerrando, já estouramos para lá de muito tempo, mas vamos encerrando, mas acho que é importante a gente dar aqui passar o recado do nosso querido amigo, irmão Paulo Araújo. Ele diz aqui: o evangelho de hoje parece que foi feito para nós, eu e a minha querida esposa, separados e em processo de divórcio. Não concretizado ainda, porque há amor. Espero poder reverter, mas me conformarei se não for possível. Exatamente por tudo que foi dito. É isso aí, Paulo. Você está num ótimo caminho, meu querido. Se não for possível reverter, ficam as coisas boas, né? E ficam dois irmãos em Cristo que certamente se apoiarão mutuamente, para que a família não seja, ou pelo menos seja o mínimo, sofra o mínimo desgaste possível. Né? A gente pode separar, Paulo, o que a gente não pode é jogar outra pessoa fora, porque na lei divina, no cristianismo, quando a gente joga alguém fora, a gente tem que buscar. Né? E aí dá mais trabalho, né? Por isso que é muito importante que todo esse processo seja feito com muito respeito, com muita empatia e, sobretudo, que o juiz da volta do casamento ou do divórcio seja o Cristo, que aí as coisas certamente vão seguir muito bem. Muita paz para você, meu irmão. Rapidinho, uma vibração voando, que senão nós vamos estourar o tempo. Vamos pedindo aos nossos irmãos e irmãs, aqueles que podem, que queiram, que possam cerrar os seus olhos, sentindo o amor e a paz que envolve a cada um de nós nesse momento, graças à misericórdia divina e ao apreço de nosso irmão maior Jesus. Nesse instante, nós, as nossas residências e aquelas criaturas que nós amamos,
são apaziguadas, são tocadas por esse amor, por essa energia que emana do Pai por intermédio do Cristo. Rogamos, Senhor, paz, luz, concórdia a todos os casais da terra, Senhor. Principalmente aqueles nossos irmãos e irmãs que se encontram em momentos de grande belicosidade no seio da família. Que esses irmãos e irmãs possam ouvir a intuição da espiritualidade amiga, conduzindo-os para que haja tranquilidade, paciência, abnegação, indulgência entre pessoas que se amam ou que pelo menos estão aprendendo a se amar. E por fim, vibremos intenso amor a todos os nossos irmãos e irmãs trabalhadores da área da saúde. Estes heróis da infantaria do Cristo que estão ali na linha de frente fazendo bom combate. Que o Cristo possa guiar suas mãos e o psiquismo desses irmãos, dando-lhes condições plenas do pleno e exitoso labor da belíssima profissão que adotaram. E assim, agradecemos a Deus e a Jesus pelo pão evangélico dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, doutor. Obrigado, André, foi ótimo. E quero deixar aqui um grande abraço a todos, nossos amigos e amigas também que estiveram aqui conosco, nos acompanhando. Muita paz a todos. Para você, André, um grande abraço, obrigado pelo convite, conte comigo. Obrigado, doutor, obrigado a você que nos acompanhou. Uma ótima noite, um final de semana de muita luz e paz. Feliz Dia dos Namorados e segunda-feira a gente volta às 18 horas com mais um Plantão do Evangelho lá. Beijo no coração! Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.